Memórias são acontecimentos que já ocorreram, mas cada pessoa lembra à sua maneira. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um texto, um roteiro, fizemos uma análise, estudamos, né? Fizemos um resumo, colocamos aqui um modelo que a gente apresenta aqui no canal. Claro que sempre buscando melhorar, né? Aperfeiçoar. E agora nós vamos apresentar mais esse texto para vocês. Nós estamos chamando de Memórias Coletivas Falsas. É um texto do Alessandro Eno. Espero que vocês gostem e é claro que eu faço aquele convite bem especial. Vem comigo. O que são memórias coletivas falsas e quais os seus impactos? Fake news e memes podem ser relacionados no âmbito de formação de lembranças. As memórias podem ser individuais ou coletivas e representam percepções, sentimentos e opiniões que são resultados de um evento ou podem ter sido gerados por ele. Memórias são acontecimentos que já ocorreram, mas cada pessoa lembra a sua maneira. Entretanto, o que muitos não sabem é que existem memórias coletivas e essas podem ser até falsas. Altair Souza, do Tempo Psicologia, explica: memórias coletivas podem ser entendidas como um conjunto de informações, memórias e conhecimentos que são compartilhadas e são associadas de forma significativa com a identidade ou valores de um grupo específico. Essas memórias coletivas podem ser construídas, modeladas e transmitidas tanto por grandes grupos quanto por pequenos e são presentes em nações. Passam por gerações, comunidades e famílias. O professor Renato Simbalista acrescenta: elas são memórias que se alojam em grupos, comunidades que podem ser de todos os tipos, políticas, religiosas, institucionais. São narrativas, encadeamentos de fatos do passado que de alguma forma são relevantes para a coesão e identidade dos grupos no presente. As memórias coletivas falsas precisam de cuidado a serem analisadas, já que a questão não é pensar porque elas são falsas, e sim o quanto de verdade cada memória possui em um determinado momento. Ele ainda ressalta a importância de diferenciarmos história e memória. As memórias podem ser individuais ou coletivas e representam percepções, sentimentos e opiniões que são resultado de um evento ou podem ter sido gerados por ele. Já a história tem um compromisso importante com a verossimilhança, bem como é um resultado integrado de muitos pesquisadores que revisaram dados, fatos e cenários históricos para construir uma interpretação consensual das motivações e desencadeantes de um certo evento. Todas as comunidades e sociedades precisam de narrativas que conectem presente e passado, que mantenham os grupos coesos. Mesmo quando inventam ou distorcem os fatos do passado, essas narrativas, de certa forma, criam novas verdades. Os historiadores são muito importantes para revisitar as fontes periodicamente e mostrar os caminhos das nossas memórias coletivas. Então, o texto foca aqui nessa ideia das memórias, né, coletivas, que inclusive elas podem ser até falsas, né? Mas a gente vê que ele está construindo uma ideia que vai fazer uma separação importante em relação a essas memórias coletivas e os reais impactos, né? na vida, na sociedade, na nossa forma de viver. É importante o destaque que memórias são acontecimentos que já ocorreram, né? São do passado, né? E que cada pessoa, aquela mesma fato, às vezes aquela mesma lembrança, cada pessoa vê a sua maneira, né? Lembra a sua maneira, né? Então ele exatamente fala sobre isso, né? Que memórias coletivas é um conjunto de informações, conhecimentos compartilhados que foram associados de forma significativa por um grupo. Lembra o texto que elas podem ser políticas, religiosas, institucionais, né? E são relevantes para a coesão e identidade do grupo no presente. Então veja, a memória é do passado, mas que tem um impacto sobre o grupo no presente. Outra coisa que eu achei interessante no texto é a diferenciação entre história e memória, né? Memórias podem ser individuais ou coletivas, e história tem um compromisso importante com a verdade dos fatos. Então veja que são duas coisas distintas, né? E aí ele fala, já para o finalzinho dessa primeira parte do nosso texto, que as sociedades elas precisam de narrativas, né, que conectem presente e passado, para que os grupos permaneçam coesos. Achei muito interessante isso, essa ideia
do link. E aí tem muito a ver memória com história nesse sentido, né? De gerar essa ligação entre passado e presente para manter a coesão daquela sociedade.